Naquela tarde, Elias tinha duas escolhas: salvar o homem que estava destruindo sua vida ou garantir que seu filho nunca passasse fome. Ele fez o impensável, e o que o rio trouxe de volta mudou a história daquela cidade para sempre. Assista até o final, porque cada detalhe desse encontro nas águas turvas esconde uma verdade que você não vai acreditar. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se essa jornada de coragem te tocar, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. A zona rural onde Elias vivia parecia ter sido esquecida por Deus, mas nunca pelo tempo. O interior era profundo, marcado por uma terra vermelha, que sob o sol rachava como pele velha e sob a chuva tornava-se uma armadilha viscosa. O Rio das Almas cortava aquela região como uma cicatriz marrom e profunda, uma serpente de água barrenta que carregava consigo os segredos de gerações. O ar ali era pesado, uma opressão úmida que grudava na pele, cheirando a terra molhada e a café requentado nas casas de tábua. Mas, se você olhasse para o alto da colina, o cenário mudava. Lá, onde as mansões se erguiam cercadas por muros altos, o cheiro era outro. Era o perfume do eucalipto e o aroma seco do poder. Elias era um homem de 30 e poucos anos, mas, se você olhasse nos olhos dele, veria o cansaço de quem já viveu 2 séculos. Ele era o faz-tudo da região. O homem invisível que consertava as cercas que os outros chutavam, que limpava as calhas entupidas de folhas podres e que entendia o coração de qualquer motor velho com apenas um toque das mãos calejadas. Ele carregava o peso do mundo nos ombros e o luto silencioso no peito. Sua esposa, o único raio de sol que já iluminou sua vida, partira há menos de 1 ano, levada pelas complicações de um parto difícil, deixando-o sozinho com o pequeno Luan, um bebê de apenas 6 meses. A rotina de Elias era uma batalha contra a exaustão. Ele acordava antes do sol, com o choro baixo do filho pedindo leite, e passava o dia equilibrando-se em uma bicicleta velha. Na garupa, uma cadeirinha adaptada onde Luan ia preso, e cruzada no peito, uma bolsa de ferramentas que Elias carregava como se fosse uma extensão do próprio corpo. Ele estava atolado em dívidas no armazém do seu tião e recebia olhares de pena misturados com cobrança. Mas o que realmente tirava o sono de Elias não era a fome. Era a ameaça velada de despejo do pequeno sítio onde morava. Aquela terra pertencia ao seu avô, era seu único vínculo com o passado, mas agora estava na mira da expansão das imensas plantações de soja que engoliam tudo ao redor. O pequeno Luan era o único motivo para Elias ainda não ter desistido. O bebê era calmo de um jeito quase sobrenatural, mas tinha um detalhe que sempre chamava a atenção. Ele nunca soltava uma mantinha de lã azul, já desfiada e gasta pelo uso. Foi a última coisa que a mãe tricotou, cada ponto feito com um amor que a morte não conseguiu apagar. Luan parecia sentir o mundo de uma forma diferente. Quando Elias passava por alguém de coração ruim, o bebê ficava inquieto. Era a bússola moral daquele pai desesperado, e escondido na fralda do menino, sempre que saíam de casa, Elias mantinha um segredo, uma chave antiga, pesada, de um cofre que ele encontrara nos pertences da falecida esposa. Ela nunca dissera de onde viera aquela chave, e Elias, por medo ou respeito, nunca tivera coragem de procurar a fechadura. Até agora. O dono de quase tudo naquela região era Olavo Medeiros, conhecido por todos como o Barão da Soja. Olavo era um homem que exalava autoridade e um desprezo indisfarçável por qualquer um que não gerasse lucro. Ele não era apenas rico, ele era um arquiteto de misérias. Com um sorriso cínico e mãos limpas, ele manipulava contratos e registros de imóveis, sufocando os pequenos agricultores, até que eles, sem saída, vendessem suas terras por uma fração do que valiam. Olavo adorava sua imagem pública de benfeitor, doando dinheiro para a reforma da igreja local, enquanto nos bastidores subornava o tabelião para apagar o passado das propriedades que ele desejava roubar. Mas a natureza não se importa com títulos ou contas bancárias. Naquela tarde de janeiro, as nuvens pesadas que prometiam uma tempestade finalmente desabaram. Não era uma chuva comum,
era um evento apocalíptico. A água caía com tanta força que a terra seca não conseguia absorver, transformando os caminhos de terra em canais de lama e destruição. Elias estava voltando de um trabalho penoso na fazenda vizinha, pedalando com dificuldade contra o vento, com Luan preso ao seu peito em um pano de carregueiro, bem debaixo de sua jaqueta impermeável surrada. O rio das almas, alimentado pela fúria do céu, transbordou. A correnteza subiu metros em questão de minutos, arrastando árvores, cercas e animais. Elias parou na beira da estrada principal, tentando recuperar o fôlego, quando ouviu o rugido. Não era o trovão. Era o som do metal sendo esmagado pela água. Do outro lado do rio, uma caminhonete de luxo, preta e imponente, foi atingida em cheio por uma tromba d'água lateral. O veículo capotou como se fosse um brinquedo de plástico, sendo arrastado para o leito do rio e ficando preso, de lado, contra o tronco de uma árvore centenária que resistia no meio da correnteza furiosa. Lá dentro, preso nas ferragens e com a água subindo rapidamente, estava Olavo Medeiros. Elias reconheceu a placa, reconheceu o homem que tentava, dia após dia, tirar o teto de seu filho. O silêncio entre o barulho da chuva foi quebrado pelo grito de pavor de Olavo. Elias parou. O ódio borbulhou em seu peito. Se ele apenas seguisse em frente, Olavo seria levado pelo rio e todos os seus problemas de dívidas e despejo poderiam desaparecer com ele. Seria justiça divina, pensou Elias por um segundo. Mas então, ele sentiu o movimento de Luan contra seu peito. O bebê soltou um gemido baixo e Elias olhou para baixo, vendo os olhos puros do filho. Ele não podia deixar um homem morrer, nem mesmo aquele homem. Luan, fica quietinho. O papai já volta, sussurrou Elias, a voz embargada. Com o coração saindo pela boca, ele procurou desesperadamente um lugar seguro. Avistou uma árvore alta e robusta, cujos galhos ainda estavam bem acima da linha da água. Com movimentos rápidos e precisos, ele usou uma corda de sua bolsa de ferramentas para amarrar o bebê firmemente a um galho grosso, cobrindo-o com sua própria jaqueta para protegê-lo do frio. Eu volto logo, meu filho. Prometo. Elias não pensou mais. Ele mergulhou na água marrom e gelada. O choque térmico quase paralisou seus pulmões, mas a força que vinha do desespero e da integridade o empurrou para a frente. Ele lutou contra a correnteza, desviando de troncos e destroços que passavam como projéteis. Cada braçada era uma agonia. Ele alcançou a caminhonete, que vibrava sob a pressão da água. Olavo estava com o rosto colado no teto, buscando o último palmo de ar. Elias puxou sua chave de fenda pesada da bolsa, que ainda levava presa à cintura. Com golpes violentos, ele golpeou o vidro lateral até que ele estilhaçou. A água invadiu a cabine com violência, mas Elias segurou o braço de Olavo. O fazendeiro estava em choque, os olhos arregalados, a arrogância substituída por um terror primitivo. Elias puxou com toda a força de seus braços calejados, sentindo o metal cortando sua pele. O resgate foi uma eternidade concentrada em poucos minutos. Elias conseguiu arrastar o corpo pesado de Olavo para fora do veículo segundos antes de a árvore centenária ceder e a caminhonete ser engolida definitivamente pelo Rio das Almas. Lutando contra a exaustão, ele nadou em direção à margem, sentindo que seus músculos iam falhar a qualquer momento. Durante a luta na água, Elias sentiu algo prender em sua camisa de flanela, mas não teve tempo de olhar. Sua única prioridade era chegar ao solo firme. Quando finalmente desabaram na lama da margem, Elias tossia, expelindo a água barrenta dos pulmões. Ele rastejou até a árvore onde deixara Luan, e ao ver que o bebê estava seguro e apenas assustado, desatou o nó com as mãos trêmulas e o abraçou com uma força que quase o sufocava. Olavo Medeiros estava deitado a poucos metros, pálido, a respiração curta. Mas a gratidão não foi o primeiro sentimento a surgir naquele homem. Assim que recuperou um pouco dos sentidos e percebeu que estava vivo, Olavo olhou para as próprias mãos. Seu rosto se transformou em uma máscara de fúria e paranoia. "Onde está minha pasta?" Ele gritou, a voz rouca e carregada de veneno. "Eu tinha uma pasta preta no banco do carona.
Onde você a colocou? Elias, ainda tentando se aquecer com o filho no colo, apenas balançou a cabeça, exausto demais para falar. Olavo levantou-se com dificuldade, a lama escorrendo pelo seu terno caro. Você me roubou, não foi? Você aproveitou que eu estava preso para pegar meus documentos. A acusação caiu como um balde de gelo sobre Elias. Ele acabara de arriscar a vida, deixara seu filho vulnerável em uma árvore para salvar aquele homem, e a recompensa era uma acusação de crime. Elias percebeu naquele momento que a correnteza do rio era menos perigosa do que o coração de Olavo Medeiros. Mas havia algo mais. Elias notou que um anel de ouro maciço, com um brasão imponente, estava enroscado nos fios de sua camisa de flanela, provavelmente tendo se soltado do dedo de Olavo durante o resgate. Ele não disse nada. Colocou o anel no bolso. Ao mesmo tempo, ele percebeu que sua ferramenta de trabalho, a chave de fenda que herdara do pai, havia se perdido no fundo do rio. Ele salvara o vilão, mas perdera seu sustento e sua paz. O que Elias não sabia era que na confusão do resgate, a tal pasta preta de Olavo não havia sido levada pelo rio. Por um capricho do destino, ela caíra e ficara presa exatamente na cadeirinha da bicicleta de Elias, que estava caída perto da margem. E dentro daquela pasta não havia apenas dinheiro ou contratos comuns. Havia documentos que provavam um crime ambiental terrível. Olavo estava desviando o curso do Rio das Almas ilegalmente para irrigar suas terras, e foi justamente esse desvio que causou a enchente sem precedentes que agora destruía as casas dos mais pobres. Elias pegou sua bicicleta, colocou Luan na cadeirinha e, sem dizer uma palavra a Olavo, começou a caminhar pela lama, empurrando o que restava de seu transporte. Ele achou que o pior já tinha passado, que voltaria para sua casa humilde e tentaria esquecer aquele dia. Mas ele não poderia estar mais enganado. O que aconteceu em seguida foi ainda pior. Olavo Medeiros, usando o pouco de bateria que restava em seu celular via satélite, não ligou para uma ambulância. Ele ligou para o delegado da cidade, um homem que ele pagava mensalmente. Elias me assaltou no meio da tempestade, mentiu Olavo, com os olhos fixos nas costas de Elias que se afastava. Ele me tirou do carro, roubou meus documentos e me deixou para morrer. Quero esse homem preso antes do amanhecer, e quero os meus papéis de volta, custe o que custar. Elias mal tinha chegado ao seu sítio quando viu as luzes das sirenes cortando a escuridão da noite chuvosa. Ele não entendia como tudo tinha escalado tão rápido. Ele olhou para Luan, que agora dormia abraçado à mantinha azul, e sentiu um soco no estômago. Ele não era apenas um trabalhador pobre agora, ele era um fugitivo. Mas o que ele encontraria dentro daquela pasta presa à sua bicicleta mudaria não apenas o seu destino, mas o de toda a região. O segredo que sua esposa guardava, a chave no bolso de Luan e o anel de Olavo, estavam prestes a colidir em uma verdade que estava enterrada há 50 anos. E é aqui que muita gente desiste. Mas Elias não podia. Ele olhou para a foto da esposa na parede descascada e soube que a luta estava apenas começando. Mas havia algo naquela pasta que ele não conseguia entender. Entre as provas do crime ambiental, havia um mapa antigo, amarelado, com o registro original de suas próprias terras. E o nome que constava lá como dono legítimo não era Medeiros, e nunca fora. O que Elias descobriu em seguida o deixou em choque e faria com que ele tivesse que tomar a decisão mais difícil de sua vida. Elias entrou em sua pequena casa de tábuas com o corpo tremendo, não apenas pelo frio que castigava seus ossos, mas pelo peso do que carregava nos braços e na alma. O silêncio da residência, antes preenchido pela voz doce de sua esposa, agora parecia gritar. Ele acomodou Luan no berço improvisado, garantindo que o menino estivesse seco e envolto na mantinha azul. O bebê, com aquela sabedoria silenciosa que só as crianças parecem ter, olhou para o pai por um momento antes de fechar os olhos. Elias sentia que sua vida tinha se tornado um labirinto de lama e segredos. Assista até o final, porque a descoberta que Elias fez naquela noite vai mudar tudo o que você pensa sobre justiça. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. Se você acredita que a verdade sempre aparece,
Se inscreve no canal para não perder o desfecho desse mistério. Eu conto com você. Elias sentou-se à mesa da cozinha, a única peça de mobília que ainda não tinha sido vendida ou penhorada. Diante dele, a pasta preta de Olavo Medeiros parecia um animal perigoso. Ele a abrira com mãos trêmulas, esperando encontrar apenas dinheiro ou cheques, mas o que viu o deixou paralisado. Além dos documentos técnicos que mostravam o desvio criminoso do curso do Rio das Almas, a prova cabal de que Olavo era o responsável pela destruição das casas da vila. Havia algo muito mais pessoal. Entre as folhas de papel timbrado, Elias encontrou uma escritura antiga, datada de 50 anos atrás. O papel estava amarelado, com as bordas gastas, mas o nome do proprietário legítimo era claro como a luz do dia, o avô de Elias. O documento detalhava os limites originais do sítio, uma área muito maior do que a que Elias ocupava agora. Ali, em letras pretas e frias, estava a prova de que a família Medeiros não tinha comprado aquelas terras. Eles as haviam roubado através de uma rede de subornos e falsificações. O coração de Elias martelava contra as costelas. Ele sentiu um soco no estômago ao perceber que sua vida de miséria e a morte de seu avô, que partira com a mágoa de ter perdido a fortuna da família, foram frutos de um golpe orquestrado, mas isso era só o começo. O que ele encontrou no fundo da pasta o deixou em choque. Era uma foto antiga de uma mulher que ele reconheceu imediatamente. Era sua esposa, sorrindo ao lado de um homem mais velho que Elias nunca vira antes. No verso da foto, uma dedicatória em uma caligrafia elegante dizia: "Para que você nunca esqueça de onde veio o que é seu." Elias sentiu o mundo girar. O que sua falecida esposa tinha a ver com a família Medeiros? Por que ela guardava aquela chave de cofre com tanto zelo, escondendo-a até mesmo dele? Ele tateou a fralda de Luan, sentindo o metal frio da chave que ele sempre mantinha ali por segurança. A peça de metal parecia queimar seus dedos. Ele achou que estava tudo resolvido ao salvar Olavo, que o ato de heroísmo traria paz. Não poderia estar mais enganado. A noite avançava e o barulho da chuva contra o telhado de zinco era como o som de tambores de guerra. De repente, o clarão das sirenes cortou a escuridão, refletindo nas poças de lama do quintal. Elias correu até a janela. 2 carros da polícia estacionavam diante de sua porteira. Ele sabia que Olavo não esperaria. O barão da soja já tinha ativado seus cães de guarda. "Elias, saia com as mãos para cima!" A voz do sargento ecoou pelo megafone, competindo com o trovão. "Sabemos que você está aí com o que não te pertence." O pânico ameaçou tomar conta, mas Elias olhou para o berço. Luan não podia pagar pelos pecados de homens gananciosos. Ele pegou a pasta, enfiou o anel de ouro de Olavo no fundo do bolso e, com uma agilidade que só o medo proporciona, envolveu o bebê em um pano de carregueiro, prendendo-o firmemente ao corpo. Ele não podia sair pela frente. Ele conhecia cada palmo daquelas terras, cada trilha que o tempo e a mata tentavam esconder. Ele saiu pela janela dos fundos, mergulhando na escuridão da tempestade. A lama tentava segurar seus pés, mas a adrenalina o empurrava. Ele correu em direção à mata ciliar, onde o rio ainda rugia como uma fera ferida. Elias sabia que não podia ficar na cidade. Precisava de alguém que conhecesse a história oculta daquelas terras, alguém que o tempo não tivesse conseguido calar. Depois de horas caminhando sob a chuva, Elias chegou a uma cabana isolada, quase escondida por pés de manga e mato alto. Ali vivia seu Benedito, um homem que já foi o tabelião da região antes de ser aposentado à força, quando Olavo Medeiros subiu ao poder. Benedito era uma memória viva, um arquivo de injustiças que todos preferiam esquecer. Elias bateu na porta com o resto de suas forças. Quando o velho abriu a fresta, a luz da lamparina revelou o rosto exausto de Elias e o choro baixo de Luan. Benedito não fez perguntas. Ele deu um passo para o lado e deixou que o perigo entrasse. "Eles estão atrás de você, Elias", disse Benedito, a voz rouca como o som de folhas secas. "Olavo já espalhou que você é um ladrão perigoso. A cidade inteira está acreditando." Elias colocou a pasta sobre a mesa de madeira rústica de Benedito. "Eu não roubei nada, seu Benedito. Eu salvei a vida dele.
e o rio me deu isso aqui em troca. O velho tabelião ajustou os óculos e começou a folhear os documentos. Seus olhos se arregalaram. Ele parou na escritura antiga e na foto da esposa de Elias. Um silêncio pesado caiu sobre a cabana, interrompido apenas pelo som da lenha estalando no fogão. Benedito olhou para Elias com uma expressão que misturava pena e admiração. Sua esposa... Ela sabia de tudo, Elias, sussurrou Benedito. Ela não era quem você pensava. Ela era a filha legítima do antigo sócio do pai de Olavo, o homem que foi assassinado para que os Medeiros ficassem com tudo. Ela voltou para esta cidade para recuperar o que era dela, mas o amor por você e o medo do que Olavo poderia fazer a mudaram. Elias sentiu os joelhos fraquejarem. Sua vida inteira com ela tinha sido construída sobre um alicerce de segredos, mas não por maldade, e sim por proteção. A chave que ele carregava não era de um cofre comum. Era a chave de um antigo cartório de registros que o pai dela mantinha escondido em uma propriedade vizinha, onde as provas originais do golpe ainda estavam guardadas. O que ela disse em seguida o deixou em choque, continuou o narrador, descrevendo o momento em que Benedito revelou que a morte da esposa de Elias no parto talvez não tivesse sido um acidente da natureza, mas uma negligência proposital no hospital que também pertencia aos Medeiros. Elias sentiu uma fúria fria começar a substituir o medo. Ele olhou para o anel de ouro em sua mão, o brasão dos Medeiros brilhando sob a luz da lamparina. Aquele objeto representava décadas de dor, roubo e mortes. Mas agora ele tinha as provas. Ele tinha o nome de sua família e o futuro de seu filho em uma pasta manchada de lama. Eu vou parar esse homem, seu Benedito, disse Elias, a voz agora firme, sem nenhum traço de dúvida. Não por mim, pelo Luan, pelo meu avô e por ela. Mas havia algo naquela criança que ele não conseguia entender. Luan, que estivera inquieto desde o resgate, de repente estendeu a mãozinha e tocou o anel de ouro. O bebê deu um sorriso calmo, o primeiro desde que a tempestade começara. Foi como se o menino soubesse que a justiça estava finalmente a caminho. E isso era só o começo. Enquanto Elias e Benedito planejavam como levar aquelas provas até a capital, longe da influência local de Olavo, um carro escuro estacionava silenciosamente na estrada de terra a poucos metros da cabana de Benedito. Olavo Medeiros não confiava apenas na polícia. Ele tinha seus próprios homens para resolver problemas que os documentos poderiam causar. O que Elias descobriu ao olhar pela fresta da porta foi um brilho de metal sob a chuva. Ele não estava mais sendo apenas caçado. Ele estava sendo cercado. O prazo para a verdade aparecer estava diminuindo a cada segundo, e a vida de seu filho dependia de uma decisão que ele teria que tomar em instantes. Ele achou que estava tudo resolvido por estar em um lugar seguro. Não poderia estar mais enganado. O perigo estava batendo à porta, e desta vez ele não trazia mandados de prisão. Trazia o silêncio definitivo. "Pai, por favor, não me deixa", gritou o menino em silêncio, através de seus olhos arregalados, enquanto Elias o prendia contra o peito no meio da escuridão. O brilho do cano de uma arma sob a chuva foi o sinal de que a caçada não era mais apenas uma questão de polícia, era uma questão de vida ou morte. Elias sabia que, se fosse pego ali, a verdade sobre o Rio das Almas e o roubo das terras de sua família morreria com ele no barro. Assista até o final, porque a forma como esse pai solteiro enfrentou um exército de homens poderosos para proteger seu bebê vai te deixar sem fôlego. Depois me conta nos comentários dando uma nota de 0 a 10 para essa coragem. E se você acha que a justiça deve vencer a ganância, se inscreve no canal. Eu conto com você. Elias sentiu o cheiro de pólvora e chuva misturados no ar. Ele estava encurralado na cabana de seu Benedito, com Olavo Medeiros jogando sua última cartada. O barão da soja não podia permitir que aquela pasta chegasse às mãos certas. Elias olhou para o velho tabelião, que mantinha uma calma ancestral apesar do perigo. Benedito apontou para um alçapão camuflado sob um tapete de sisal velho. "Vá pelo duto da antiga Tulha, Elias. Ele sai perto do braço morto do rio. Eles não conhecem aquele caminho. Mas isso era só o começo.
Elias desceu pelo estreito túnel de terra, sentindo o peso de Luan contra o coração. O bebê estava estranhamente quieto, como se entendesse que qualquer ruído poderia ser fatal. A lama entrava em suas unhas, o frio cortava sua pele, mas a imagem do rosto de sua falecida esposa na foto da pasta lhe dava uma força sobre-humana. Ele não era mais o homem que baixava a cabeça. Ele era a última linha de defesa de uma verdade enterrada por décadas. Enquanto rastejava, Elias pensava no anel de ouro maciço que ainda queimava em seu bolso. Aquele brasão dos medeiros era a prova física de que Olavo estava no local do crime que ele mesmo causara. Mas ele precisava de mais. Precisava da fechadura para a chave que Luan carregava na fralda. De acordo com o que Benedito sussurrara antes de fecharem o alçapão, essa fechadura estava no antigo casarão abandonado dos avós de Elias, uma construção que Olavo deixara apodrecer para apagar as memórias da vizinhança. Ele emergiu do túnel perto da margem do rio, onde a correnteza ainda rugia. O som da água abafava seus passos, mas ele podia ver as lanternas dos capangas de Olavo vasculhando a mata acima. Ele achou que estava em vantagem por conhecer o terreno. Não poderia estar mais enganado. Um dos cães de guarda de Olavo, um animal treinado para caçar, soltou um latido que gelou o sangue de Elias. Ele começou a correr. Não era uma corrida de velocidade, mas de resistência. Ele usou a técnica que aprendera em anos de trabalho no campo: pisar em pedras, evitar o barro fofo, usar os galhos para não deixar rastro. Luan começou a chorar baixinho, o frio da noite finalmente vencendo a resistência do pequeno. Elias parou sob uma árvore imensa e, num gesto de desespero e amor, tirou sua própria camisa, ficando apenas com a pele exposta à tempestade, para envolver o filho em mais uma camada de calor. Calma, meu anjo. O papai está aqui. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ele ouviu o clique de uma trava de segurança. Olavo Medeiros estava ali, a poucos metros, protegido por uma capa de chuva cara e segurando uma lanterna potente. O vilão não confiava a ninguém a tarefa de recuperar o que era seu. Me dê a pasta, Elias, disse Olavo, a voz fria e desprovida de qualquer emoção. Você salvou minha vida, eu admito, mas você é um homem de ferramentas, não de documentos. Devolva o que é meu e eu deixo você sumir com esse bastardo. Elias sentiu uma labareda de ódio percorrer seu corpo. Chamar Luan de bastardo foi o erro final de Olavo. Elias não respondeu com palavras. Ele olhou para o rio e, em um movimento calculado, atirou uma pedra pesada na direção oposta. Quando Olavo virou a lanterna para o barulho, Elias mergulhou na vegetação fechada, correndo na direção do antigo casarão. Ele sabia que o tempo estava acabando. O prazo era a manhã seguinte, quando Olavo daria uma coletiva de imprensa na Praça Central para se autoelogiar pela reconstrução da cidade. Ele alcançou as ruínas do casarão dos avós, debaixo de um trovão que pareceu rachar o céu. A construção era um esqueleto de madeira e pedra, mas o porão ainda estava intacto. Elias entrou, o cheiro de mofo e passado inundando seus sentidos. Ele procurou desesperadamente por um cofre, uma caixa, qualquer coisa. Foi Luan quem deu a pista. O bebê esticou a mão em direção a uma parede onde o reboco tinha caído, revelando um nicho de ferro fundido. Elias tirou a chave da fralda do filho. Suas mãos tremiam tanto que ele quase a derrubou. Ele inseriu o metal na fechadura. O som do mecanismo girando foi o som mais doce que ele já ouvira. Lá dentro, envolto em um pano de veludo podre, estava o diário de seu avô e os registros originais do cartório que Benedito mencionara. Mas havia algo mais. Uma gravação em uma fita antiga e um conjunto de cartas da esposa de Elias, explicando que ela descobrira que Olavo planejava o desvio do rio há anos e que ela fora ameaçada para ficar calada. Ele achou que estava tudo resolvido com essas provas, mas o que ele ouviu em seguida o deixou em choque, narrou a voz onisciente. Da escuridão do porão, a voz de Olavo ecoou novamente. Ele não estava sozinho. 3 homens armados bloqueavam a única saída. Você é persistente, Elias. Eu respeito isso. Mas agora você tem provas demais. E provas demais costumam pesar muito na hora de afundar no rio. Elias apertou a pasta contra o peito. Ele olhou para o teto podre do porão. Ele conhecia a estrutura daquela casa melhor do que ninguém.
Ele mesmo fizera reparos emergenciais ali anos atrás para evitar que desabasse sobre andarilhos. Ele viu o pilar de sustentação central, carcomido por cupins e pela umidade. Se ele o derrubasse, o casarão viria abaixo, mas ele e o bebê estavam protegidos pelo arco de pedra do antigo cofre. "Você quer os documentos, Olavo?" Elias gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que ele nunca soube que possuía. "Venha pegar." No momento em que os capangas avançaram, Elias usou sua ferramenta de trabalho reserva, uma alavanca de ferro que encontrara no chão, e golpeou o pilar com toda a sua força. O estrondo foi ensurdecedor. Madeira, telhas e poeira desabaram sobre os vilões. No meio do caos e dos gritos, Elias, protegido pelo nicho de pedra, esperou o silêncio voltar. Ele emergiu dos escombros como um fantasma vingador. Olavo estava caído, preso por uma viga nas pernas, o rosto cortado e o orgulho em frangalhos. Elias não o matou. Ele apenas o olhou com desprezo, pegou a lanterna caída e começou a caminhar em direção à cidade. A tempestade estava perdendo a força, e os primeiros raios de sol começavam a rasgar as nuvens de janeiro. Mas a batalha final não seria na lama. Seria sob a luz do dia, diante de todos aqueles que Olavo enganara por tanto tempo. Elias tinha as provas, tinha o anel e tinha a verdade. O que aconteceria na Praça Central seria o confronto que a cidade esperava há meio século. Elias achou que o perigo tinha acabado com o desabamento. Não poderia estar mais enganado. O sistema que Olavo construíra era vasto e o delegado já estava a postos na praça, com ordens de atirar para matar assim que Elias aparecesse. E é aqui que muita gente desiste. Mas Elias olhou para o pequeno Luan, que agora sorria para o sol nascente, e soube que não havia volta. Ele entraria naquela praça, não como um fugitivo, mas como o dono legítimo daquelas terras e daquela história. Elias parou na entrada da Praça Central, exatamente quando os primeiros raios de sol batiam no campanário da igreja, fazendo a umidade da noite subir em forma de uma névoa fantasmagórica. Ele era a imagem da desolação, coberto de lama da cabeça aos pés, a camisa rasgada revelando a pele castigada pelo frio, e o pequeno Luan milagrosamente dormindo, preso ao seu peito. Na mão direita, ele apertava a pasta preta de couro, agora manchada de barro e sangue. Assista até este segundo final, porque o que Elias fez diante de toda a cidade vai te mostrar que nenhum império de mentiras é forte o suficiente para resistir à verdade de um homem honesto. Depois, me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para o final desta história. E se você acredita que a justiça tarda, mas não falha, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. A praça estava lotada. Olavo Medeiros, com um curativo impecável na testa e vestindo um terno que custava mais do que Elias ganharia em 10 anos, estava no palanque. Ele falava ao microfone para uma multidão de moradores desabrigados e para as câmeras da imprensa regional, que haviam chegado para cobrir o desastre. Olavo se apresentava como o Salvador, prometendo reconstruir as casas com seu próprio dinheiro, enquanto o delegado, postado logo abaixo do palanque, vigiava a multidão com olhos de falcão, procurando pelo ladrão perigoso que seu patrão ordenara prender. "Nós fomos vítimas de uma tragédia da natureza", bradava Olavo, a voz carregada de uma falsa emoção. "E no meio da minha dor, fui atacado por um homem em quem eu confiava. Um homem que roubou documentos vitais para a nossa cidade." Foi nesse momento que o silêncio começou a se espalhar, partindo do fundo da praça como uma onda. Elias começou a caminhar. As pessoas abriam caminho, chocadas com a figura que parecia ter saído diretamente das profundezas do Rio das Almas. Ele não corria, ele não gritava. Ele tinha uma calma que assustava os poderosos. O delegado levou a mão ao coldre, mas parou. Havia algo na expressão de Elias, e na presença do novo promotor da capital, um homem jovem e de olhar severo que estava sentado na primeira fila, que impediu qualquer violência imediata. Elias subiu os degraus do palanque. O som de suas botas pesadas e molhadas contra a madeira ecoava pelo sistema de som. Olavo recuou, o rosto empalidecendo, a arrogância vacilando por um segundo antes de ele retomar a máscara de fúria.
Prendam esse homem! Ele está armado! Gritou Olavo. Eu não trago armas, Olavo, disse Elias, sua voz saindo rouca, mas firme, ecoando por toda a praça através do microfone que Olavo ainda segurava. Eu vim apenas devolver o que é seu e cobrar o que é meu. Elias enfiou a mão no bolso e tirou o anel de ouro maciço com o brasão dos medeiros. Ele o deixou cair sobre a mesa de som. O tilintar do metal foi ouvido por todos. Isso aqui caiu do seu dedo enquanto eu te tirava de dentro do rio, que você mesmo transbordou. O rio não queria o seu ouro, e eu muito menos. A multidão murmurou. O promotor da capital se levantou, aproximando-se do palanque. Elias então abriu a pasta. Mas ele não entregou os papéis para Olavo. Ele os estendeu para o promotor. Aqui estão os laudos da represa ilegal que o senhor Medeiros construiu para desviar a água para suas plantações. A enchente que destruiu a vila não foi obra de Deus, foi obra da ganância. Mas o que ele fez em seguida foi o golpe final. Elias tirou de dentro da pasta a escritura original de seu avô e a chave antiga que Luan carregava. E aqui está a prova de que este homem, e o pai dele antes dele, construíram essa fortuna sobre o roubo das terras da minha família. Minha esposa morreu tentando provar isso. Ela sabia que a verdade estava escondida naquele casarão que você deixou apodrecer. Olavo tentou rir, um som nervoso e agudo. Isso é loucura. Esse homem é um louco, um miserável que perdeu a cabeça com a morte da mulher. Mas o promotor já estava folheando os documentos. Seus olhos se fixaram no registro original e nos diários de seu Benedito que Elias também trouxera. O silêncio na praça era absoluto, interrompido apenas pelo som do vento nas árvores. O promotor olhou para o delegado e depois para Olavo. Senhor Medeiros, estes documentos têm selos oficiais que foram dados como desaparecidos há décadas. E os laudos ambientais aqui são incontestáveis. O senhor está preso por crime ambiental, fraude documental e tentativa de homicídio qualificado. Olavo tentou correr, mas a própria multidão, aqueles moradores que haviam perdido tudo na enchente e que agora entendiam o porquê, fechou o cerco. O barão da soja, o homem que se achava dono do destino de todos, foi algemado ali mesmo, diante das câmeras que ele mesmo chamara para filmar sua glória. Ele foi levado sob vaias, sua imagem de benfeitor desmoronando como um castelo de areia atingido pela maré. A restauração não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu. Com a intervenção judicial nas propriedades de Olavo, os fundos foram usados para indenizar cada família que perdera sua casa. Elias não quis o luxo das mansões do alto da colina. Ele recuperou legalmente o sítio de seu avô e, com a ajuda de seu Benedito e do novo promotor, fundou uma cooperativa de pequenos produtores. Ele garantiu que nenhum trabalhador daquela região voltaria a ser invisível ou esmagado por falta de defesa jurídica. Meses depois, o cenário era outro. A terra vermelha agora estava coberta pelo verde diversificado das plantações da cooperativa. Elias estava sentado no banco de madeira que ele mesmo construíra no quintal de sua casa, agora reformada, segura e cheia de luz. O rio das almas corria calmo ao fundo, seu leito devolvido ao curso natural, uma serpente de prata sob o sol da tarde. Luan, agora começando a dar seus primeiros passos vacilantes na grama, soltou uma risadinha que preencheu o ar. Elias segurava a mantinha azul de lã, dobrando-a com um cuidado quase religioso. Ele olhou para a foto da esposa, que agora ocupava um lugar de honra na sala, e sentiu uma paz que nunca acreditou ser possível. Ele perdera sua ferramenta de trabalho no rio, mas encontrara sua dignidade. Ele perdera sua esposa, mas encontrara o caminho para honrar sua memória. A moral daquela jornada era clara para todos que passavam por ali. A correnteza pode até arrastar o ouro e o poder, mas ela nunca consegue afogar a integridade de um pai que luta pelo futuro de seu filho. A verdadeira riqueza não estava nas sacas de soja ou nos anéis de brasão, mas na coragem de fazer o certo quando o mundo inteiro parece estar contra você. Elias pegou Luan no colo e caminhou até a beira do rio. Ele não sentia mais medo daquelas águas. Ele sabia que, enquanto houvesse homens como ele dispostos a mergulhar no perigo pela justiça, a lama nunca venceria a vida.
Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e mostrar que a verdade sempre encontra um caminho. E me conta nos comentários de 0 a 10 que nota essa história merece. Eu leio cada um de vocês. Até a próxima.